Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aí que estão nesse momento aí, começando essa live, esse discipulado online. É muito importante de participar desse momento de reflexão, momento de busca. E a gente já tinha marcado para hoje, e eu gosto sempre de começar com uma oração. É muito importante a gente orar, agradecer a Deus, a gente estar juntos. E eu gostaria que cada um hoje estivesse pronto para aprender, pois Deus tem muita coisa a nos ensinar. Saiba que o Pai te escolheu para fazer a diferença. Então vamos orar, falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos pela tua fidelidade. O que seria de nós, Senhor, sem a tua presença? O que seria de nós sem a tua mão poderosa nos protegendo, nos livrando, nos guardando de todo e qualquer mal? Que nessa ministração de hoje, nesse discipulado, nesse aprendizado, Senhor, venhamos estar verdadeiramente com os ouvidos atentos e teu Espírito Santo nos ajude a discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que tu fales profundamente ao nosso coração. Paizinho querido, eu te peço nesse momento, e cada vida que está assistindo, que vai acompanhar este culto online, cada vida que está verdadeiramente precisando de uma orientação, precisando de uma direção, cada pessoa, Pai, que está precisando de um aconselhamento, de uma cura, precisando de um abraço do Senhor, que nessa noite venha ter esse encontro, que venha ser tocado pelo Teu Espírito Santo aonde estiver. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que Tu vais profundamente falar ao coração de cada servo e serva. E ao final deste culto, desse discipulado que estamos fazendo aqui, eu creio, Senhor, que muitas vidas serão transformadas, abençoadas, curadas, restauradas para a honra, glória e louvor do Teu nome. É o que nós choramos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vinda aí, Carolina, a Adalberto, nosso irmão Adalberto, que está aí conosco. Lembrando que a nossa didática, a gente sempre vai estar, os irmãos aí anotando o seu pedido de oração aí do lado, para no final dessa mensagem, dessa palavra, nós estarmos aqui fazendo uma oração direcionada à sua necessidade, aquilo que você realmente quer colocar diante do Senhor, e eu creio que Deus ele vai estar abençoando profundamente sua vida. Abraço também para o nosso irmão Luiz Carlos aí, né? Eu creio que Deus está abençoando também a sua vida, o seu ministério. Aí o nome de Deus aí, que Deus tem usado muito na sua cidade. Hoje nós vamos estar aprendendo aí, eu falei, se não me falha a memória, sobre o Apocalipse, o livro de Apocalipse, a gente está lendo, e nós vamos ver as 3 últimas cartas do capítulo 3 das igrejas, a de Sardes, eu quero ler de novo de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 3 últimas aí que a gente vai estar ministrando. Teve um amigo que pediu para mim falar um pouco mais de Apocalipse, e eu pude falar das 7 igrejas aqui um pouquinho, para explicar um pouquinho sobre esse livro, sobre realmente a importância dele. E para fazer um breve resumo, a gente sabe que o livro de Apocalipse, Deus ele deu a João, né, o apóstolo João ali, a didática de ter experiência, de poder revelar as coisas que hão de acontecer, e ele fala ali através do anjo, e ele vai descrever com a sua palavra, com a sua linguagem, o que ele pôde presenciar de revelação que Deus mostrou para ele. Então tem muitas figuras de linguagem, tem muitas situações que você precisa realmente sentar, ver a parte escatológica, significado real, fazer comparações com o texto original, que às vezes a tradução ela pode
causar uma certa dificuldade de compreensão. E a gente sabe que o livro de Apocalipse está muito relacionado ao de Daniel também, lá do Antigo Testamento, que a gente vê as profecias se cumprindo. E é muito importante conhecer esse livro, até para você ter domínio e saber identificar os sinais nos nossos dias, o que está acontecendo. E quando Deus fala com o apóstolo João, ele fala, envia a carta aos 7 anjos das igrejas, que, como eu tinha citado, são a liderança que Deus tem colocado para cuidar das suas ovelhas. E eu me lembro muito de um versículo, quando Jesus ele fala diretamente com o apóstolo Pedro, depois que ele negou, e depois que ele ressuscita, ele vai lá e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E diz, amo, Senhor. E ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Então, era especificamente Pedro mostrar que amava o Senhor cuidando das ovelhas. É muito importante para cada pastor, cada pastora, cada líder. Quando Deus confiou a você uma responsabilidade diante da igreja, quando ele colocou, na verdade, ele sabe que você tem condições e ele te deu o dom para isso, para estar à frente dessa obra. Só que muitos hoje têm medo de assumir um compromisso, uma responsabilidade com o Senhor, de cuidar da sua obra. Só que nós não podemos dizer não para Jesus. Quando nós dissemos não para o ministério, nós estamos dizendo não para Jesus. E aí nós não podemos decepcionar o coração do Mestre, porque Ele confia e Ele conta com cada um de nós. Você vai decepcionar o coração do teu Senhor, ou você vai ser aquele bom servo, fiel, que vai estar ali cumprindo a obra dele missionária? Saiba, irmãos, que quando Deus nos chama ao ministério específico, é um privilégio, na verdade, ser um escolhido para poder pregar o Evangelho. Nós temos falhas, temos defeitos, mas o Senhor vai nos dando condições e qualidades espirituais para sabermos lidar com cada situação dessa. Então, você que está aí nos assistindo, está acompanhando, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 3. A gente vai estar vendo essas últimas igrejas aqui, essas três cartas. E ele começa aqui já dando uma palavra bem interessante. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Bem, os 7 candeeiros, a gente sabe que são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, como nós já lemos nas mensagens anteriores. 7 Espíritos de Deus, na verdade, sabe que é o Espírito Santo que vem operando na vida das pessoas, é o mesmo Espírito que distribui dons e tudo mais. Mas esse aqui, destacando aqui esse versículo primeiro, a igreja de Sardes é uma igreja morta, tá? Da antiga capital do reino de Lídia e do rei Crespo, em torno de 560 a 546 a.C., que emitiu as primeiras moedas de ouro. Aqui ela representa uma cidade decadente de luxúria, apatia e religiosidade licenciosa, ou seja, era uma igreja que ela teve seus problemas, suas dificuldades, e hoje a gente vê igrejas que passam também por esse tipo de necessidade. A gente tem que observar e fazer uma comparação, porque essas igrejas existem nos dias atuais, só mudaram o nome, a placa lá, mas elas têm os mesmos problemas. E aí o Senhor ele continua falando através de João para passar para o anjo da igreja, diz que eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morta. A gente percebe que tudo que é saudável cresce. Eu já falei isso numa pregação, numa ministração. Então, aquilo que está morto não cresce, não produz, não tem como desenvolver nada, porque está morto. Acabou. Fim da linha. Então, quando a gente percebe aqui que é uma igreja que tem nome de que vive
Ela declara uma coisa, mas na verdade está morta, não desenvolve. Então é aquela questão de uma... Posso usar uma frase que eu já vi muito em vários lugares. Representa algo que não é. Ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então a gente não pode ser essa igreja que se diz que está viva, mas na verdade está morta. Precisamos conhecer realmente a verdade, precisamos conhecer e viver essa verdade. E aí ele diz: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quando ele diz ser vigilante, na verdade a palavra ela nos instrui, ela nos ensina: vigiai e orai. Se ele diz vigiai e orai, a gente deve verdadeiramente ter uma vida a essa vigilância. Nós estamos vigiando e orando ou não? É preciso ter esse conhecimento e essas habilidades. Ele continua: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Então, por isso que eu sempre digo, e esse aqui, essa parte do texto, me lembra a parábola das 10 virgens, das que estavam prudentes e as que foram nércias, as que não foram prudentes, não tinham azeite na vasilha. Então, há muitas pessoas, hoje, dentro das igrejas, dentro do reino de Deus, que conhecem a verdade, sabem realmente que Jesus vai voltar, têm consciência disso, mas a sua vasilha, a sua botija está vazia. E não pode a botija, a vasilha, ficar vazia do Espírito. Temos que ter a unção do Espírito. Não podemos negligenciar aquilo que Deus está determinando, está mandando, está proporcionando para a gente fazer. Então, eu digo para você, irmãos, pode ser até um pouco redundante essas ministrações, pregações. Você pode ter ouvido vários pregadores já falar sobre isso, que você tem que ter azeite, são figuras de linguagem, mas, na verdade, esse azeite é que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Ele vem como um ladrão, as pessoas vão casar-se, dar-se em casamento, vão estar fazendo as coisas normais, comuns. A gente vê que a rotina das pessoas esses dias, ela foi mudada, a rotina. Tem pessoas que não podem estar saindo, se sair tem que sair de máscara, tem que mudar o seu costume, os seus hábitos para poder não ser contaminado com vírus. Mas aí eu entro numa situação aqui que eu estava meditando esses dias com o Senhor. A gente vê que as pessoas estão mudando seus hábitos para não se contaminar com vírus. Mas aí vem a questão: quantas pessoas estão mudando seus hábitos para não se contaminar com um vírus chamado pecado? Quantas pessoas estão mudando seus hábitos para não se contaminar com aquilo que não agrada o coração de Deus? As pessoas estão usando uma máscara para não se contaminar, mas nós temos que usar o quê? O Espírito Santo, temos que ter o Espírito, temos que buscar o Espírito, temos que orar mais, temos que se dedicar, temos que mudar de atitude para não se contaminar com um vírus chamado pecado. E aí a gente começa a fazer uma comparação espiritual baseada no que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo hoje, e a gente percebe que muitos estão empenhados em eliminar esse vírus. Mas quantos estão empenhados em eliminar o pecado da sua vida? A gente sabe que a gente é pecador, redimido pelo sangue de Jesus, mas nós temos que lutar contra o pecado. E para isso acontecer, nós temos que nos precaver, assim como nós estamos nos dedicando para não sermos tocados ou vítimas desse vírus aí e de tantas outras doenças e enfermidades. Nós temos que ter a dedicação muito maior para ter uma vida de santidade. E quando Deus ele manda essa carta às igrejas, ele manda com a intenção de que esse vírus, se ele matar uma pessoa, é a morte natural, é uma morte física. E o vírus, que é muito mais poderoso,
eu posso dizer da segunda morte, que leva a pessoa à segunda morte, que é o pecado, ele não leva somente essa morte física, mas ele leva a morte espiritual, que é muito pior do que uma morte física. Por isso que nós temos que ter os olhos bem atentos e ver que tipo de escolha nós estamos fazendo. Você está usando hoje a máscara para não se contaminar com o vírus quando sai de casa? Parabéns! Mas agora eu quero perguntar para você, e você está usando, nós estamos usando a armadura de Deus para não se contaminar com as coisas desse mundo? Vamos continuar que você vai entender porque eu queria fechar com essas 7 cartas, as 7 igrejas, e a gente vai entender a realidade que nós estamos vivendo hoje e a importância de não só usar uma máscara para não se contaminar fisicamente, mas usar a armadura de Deus e entender por que Jesus mandou o profeta aqui, no caso, o apóstolo João, escrever para as 7 cartas aquilo que ele estava mandando. E no versículo 4, ainda do capítulo 3, ele diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Em meio a essa situação da igreja de Sardes, muitos se contaminaram, ainda existiu aqueles que foram fiéis até o fim, que não desistiram de viver em santidade, poderiam ser ridicularizados, poderiam falar que eram pessoas que não aproveitaram a vida, mas na verdade eles escolheram a melhor parte, que é obedecer ao Senhor. Então escolha a melhor parte, não escolha a pior parte. Seja sábio. E aí no versículo 5 ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então Jesus ele pode riscar o nome do livro da vida daqueles que não são fiéis. E a palavra diz que muitos apostatarão da sua fé. Não faça parte dessa estatística que será aquela relação dos que vão apostatar da fé. Faça parte aqui dessa lista aqui, dessa estatística divina, eu posso dizer, a estatística espiritual, de que Jesus vai dizer para você: o seu nome eu nunca riscarei do livro da vida, porque você permanece fiel até a morte. Que coisa maravilhosa! E é importante a gente conhecer isso. E aí, você vencendo, o seu nome não vai ser riscado, pelo contrário, vai permanecer no livro da vida. E quando chegar diante do Senhor, ele vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai, entrai no gozo eterno que foi preparado desde a fundação do mundo para cada um de vós. Imagina isso vindo dos lábios, da boca de Jesus. É maravilhoso, irmãos. É fantástico, mesmo sem merecermos e ouvir isso, porque fomos fiéis. E ele continua: não riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Ou seja, porque ele confessou Jesus aqui, Jesus vai confessar lá que é irmão, que verdadeiramente é filho, que verdadeiramente não negou e que ele tem direito de entrar no gozo eterno, na alegria eterna. Será um bem-aventurado, feliz esse que fizer isso. E ele fecha a igreja de Sardes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando a ministração está sendo trazida até nós, é o Espírito Santo que está falando com cada um de nós. É o Espírito Santo que está ali nos orientando, nos direcionando o que nós devemos e o que não devemos fazer, meu irmão, minha irmã. Então, preste muita atenção, porque a palavra, quando ela é ministrada, e muitos não estão podendo ir às igrejas porque estão de portas fechadas, não pode receber a multidão, mas a igreja está chegando na sua casa. Você é igreja na sua casa. Você tem feito o culto familiar, você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem realmente se revestido da armadura de Deus, ou você tem deixado que as atrações deste mundo, as outras coisas, tenham tirado o teu foco de Cristo? Preste atenção. Quando ele escreve a 6ª carta à igreja de Filadélfia, e tem algumas igrejas que tem até um nome lá, Igreja de Filadélfia, porque é uma igreja que ela, de certa forma, se destaca.
Ele começa dizendo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha o que ninguém abre. Esse termo a gente usa muito, a gente já falou muito. A porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. A gente usa muito esse termo aqui. Ele continua: eu sei as tuas obras. Preste atenção, sempre ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei o que tu está fazendo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha as características da igreja de Filadélfia. Uma igreja que tinha pouca força. Poderiam muitos ali ignorar, talvez chamarem de igrejinhas ou de pessoas que tinham pouca estatura, pouco conhecimento, poucos recursos financeiros. Mas, apesar disso, essa igreja chamou a atenção de Cristo, e ele destaca aqui que ele botou uma porta aberta que ninguém pode fechar diante dela. Tem pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que coisa fantástica. Então, aqui, não é porque tem muita força ou muito recurso ou pouco, a gente tem que permanecer fiel. E ele diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, preste atenção, aos que se dizem judeus e não são, ou seja, os que se dizem cristãos e não são. Eu vou fazer dessa sinagoga de Satanás, esses que são de fachada, tá? E não são, mas mentem, e a gente sabe que quem é o pai da mentira é Satanás, então por isso que a gente não deve usar desse artifício chamado mentira, porque devemos ter na armadura de Deus, tem a couraça da justiça, tem o cinturão da verdade, cingindo lombos com a verdade, nós temos que falar a verdade. E ele diz: eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha só o que vai acontecer com os fiéis da característica dessa igreja de Filadélfia. Ele vai fazer com que os da sinagoga de Satanás se prostrem e reconheçam que eles são amados do Senhor e adorem aos teus pés. Irmãos, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E a gente vê esse texto, a gente percebe que a palavra de Deus correlaciona com o outro. Não julgueis para não ser julgados. Então, quando a gente percebe que nós, por exemplo, podemos estar sendo lesados ou prejudicados ou caluniando, o que o Senhor fala lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados quando falarem mal de vós por minha causa. Alegrai-vos quando isso acontecer, porque assim aconteceu com os profetas que vieram antes de vocês. Então, a gente não deve estar discutindo ou tentando provar nada para ninguém. A gente só precisa obedecer e viver o Evangelho. Sabe por quê? Porque tudo que é saudável cresce. E se você é saudável em Cristo, você vai crescer espiritualmente, naturalmente. Isso ninguém vai impedir, não tem como impedir. Ninguém segura a mão de Deus. Ninguém segura aquilo que Deus está fazendo e o que Ele vai proporcionar sobre a sua vida. Continuando ainda aqui, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei para a hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, Satanás, ele quer tirar a sua coroa, a sua salvação. Fique ligado, não deixe de tomar a tua coroa, porque você, sendo irmão de Jesus, filho de Deus Pai, através de Cristo, você também se torna ali um príncipe do reino de Deus, uma princesa do reino de Deus. Tome posse, irmãos. Você, quando nasce de novo, você nasce de novo para ser diferente. A quem vencer
Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que nessa igreja de Laodiceia não houve nada que o Senhor viesse falar contra essa igreja. Nas outras ele falou: tenho, porém, contra ti que faça isso, que estás fazendo isso, e se arrepende-te. E ele vai citando. Só que na de Laodiceia você percebe que ele não tem nenhuma instrução negativa ali, que ele vai dar algo que venha pedir para correção. Então, quando a gente percebe ser coluna de Deus, é Deus poder contar com você, independente de qualquer circunstância ou situação. Aí vem a pergunta para cada um de nós: Deus pode contar contigo? Olha só, a gente vê que verdadeiramente, hoje, se você for fazer esse teste, for andar na rua e querer pegar na mão de alguém, a pessoa vai ficar chateada com você, vai recuar, vai querer tocar na sua mão. Se você for querer abraçar alguém, a pessoa vai dizer: não me abrace não, cumprimente de longe, porque tem um risco iminente de se contaminar com o coronavírus. Imagine, irmão, se nós tivéssemos essa mesma reação quando visse o pecado. E ele viesse até nós dizendo: não, isso aqui para mim não. Pode tirar isso daqui. Eu não quero isso para mim. Por quê? Porque você estaria vigilante, você estaria verdadeiramente sabendo como se comportar diante das ofertas que Satanás vai oferecer. É interessante quando a gente faz essas comparações, porque a gente leva uma reflexão mais profunda. Então, quando a gente vê a igreja aqui de Filadélfia, eu vejo o apóstolo João passando as instruções para esta igreja, chamada Igreja de Filadélfia, a gente começa a perceber a importância de viver em santidade. Então, irmãos, que esse período que estamos vivendo, que cada um de nós possamos compreender que se eu não quero me contaminar com o vírus do Covid, quantas pessoas já se contaminaram e perderam a vida? Tem outros que conseguiram, graças a Deus, superar essa enfermidade, ficaram curados. Glória a Deus por isso, aleluia. E eu espero que muitos consigam. Assim também como pessoas que pecaram. Arrepende-te quanto a tempo, peça perdão, coloca a tua vida no altar e sai dessa vida que vai te afastar do Senhor. Vive uma vida de santidade. Às vezes as palavras podem parecer duras demais, mas o Senhor, o Pai, Ele corrige a quem Ele ama e quer bem. O Pai corrige. Se preocupe, irmãos, irmãs, quando cada um de nós falharmos e não ouvirmos mais a preocupação de Deus em nos corrigir, aí temos que nos preocupar. Mas Ele tem se preocupado, então aproveite isso, aproveite. E a sétima carta, que é a igreja de Laodiceia, sétima e última carta, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele vai: eu sei as tuas obras, continua, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, essa parte aqui, que ele diz que não é frio e nem quente, eu tenho aqui uma anotação muito interessante. Nem frio és e nem quente. As fontes frias são refrescantes. As fontes minerais quentes são medicinais. O morno é nauseante. Ou seja, tenta beber uma água morna para você ver. Você bebe água fria, bebe água quente, que é, no caso, um chá. Você vai tomar, que é de chá. É uma água quente ali, com o normal para você tomar, mas tenta pegar alguma coisa que não é fria nem quente, é morna.
vai causar um embrulho no seu estômago, talvez você venha vomitar. Então aqui é aquele tipo de pessoa que não se decide, tem um coração dobro. Eu sou metade cristão e metade eu não sou cristão. Ora eu estou mesmo aqui para fazer, e ora eu já pulo fora. E a gente não pode ser assim. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou. Ou realmente eu estou na casa do Pai, vivendo, entreguei minha vida ao Senhor, ou não. Não existe meio a meio, não tem esse negócio. Não existe numa fruta meia banana e meia maçã. Ou é banana ou é maçã. Não existe essa situação. Ou você é de Cristo ou não é. Ou eu sou de Cristo ou não sou. E eu prefiro ser, porque eu sei que a vida eterna é para sempre e eu quero estar com Ele. E aí ele continua para esta igreja, e a gente vê muitas igrejas de Laodiceia. E eu quero que quando você entenda, quando eu falar igrejas, eu não estou falando de construções onde pessoas se reúnem, eu estou falando de pessoas. Existem pessoas que são como a igreja de Laodiceia, existem pessoas que são igual a igreja de Éfeso, igual a igreja de Filadélfia. Então, as pessoas são essas igrejas. Cada uma tem uma característica. E aí, nós como cristãos, devemos observar e ver em qual nós estamos enquadrados e mudar a instrução que está sendo ministrada. Preste atenção. Versículo 17. Como dizes... minha filha, coloca essa coisa aqui. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és Não carregou. Não sabes que és... Deixa eu voltar aqui. Como dizes que e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. É pesada essa palavra, mas ela é uma instrução. Muitos pensam que tem, que são, e na verdade não tem. Então, quando a gente vê esse versículo 17, ouros, veste branca e colírio, Laodiceia era conhecida como um centro bancário pela produção de uma lã preta brilhante, usada em roupas e carpetes, e produzia um unguento que curava problemas nos olhos, colírio. A igreja precisava desesperadamente da graça que regenera, das vestes da justiça de Cristo e de olhos do coração, iluminados pelo Espírito. A igreja precisava ter verdadeiramente uma transformação. Não é aquela igreja que por fora é bonita e por dentro está igual um sepulcro caiado. Por fora é bonito e por dentro está podre. Não. A gente sabe, a palavra de Deus diz que aquele que entrega a sua vida ao Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não está podre por dentro. E aquilo que contamina o homem não é o que ele come, é o que ele fala. Então a gente tem que entender essas comparações, essas correlações que eu estou fazendo, é que a língua pronuncia o que o coração está cheio. E se eu estou cheio do Espírito de Deus, com certeza eu vou pronunciar a vida para as pessoas, eu vou profetizar, eu vou alegrar, eu vou verdadeiramente, nós vamos edificar as pessoas, porque o Espírito Santo vai estar em nós, habitando e pregando, e ensinando, e ali ajudando aqueles que precisam, assim como nós também. E no versículo 18 ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Então, olha aí, a gente vê que, na verdade, eles estavam juntando tesouro aqui na terra, e a gente sabe que o nosso tesouro a gente não tem que juntar aqui na terra, é no céu. Colírio para que veja, ou seja, eles não estavam conseguindo enxergar aquilo que Deus estava falando, e teve que mandar essa escrita para o anjo da igreja e passar para a igreja, para cada cristão e cada cristã. Aí vem a pergunta: você está
vestido diante de Deus? Ou tem partes ali que precisam ser cobertas? Você está enxergando aquilo que Deus está proporcionando ou está cego diante daquilo que Deus está te mostrando? Você está verdadeiramente rico na presença de Deus ou está precisando comprar o ouro refinado, provado no fogo? Esse que realmente, cada vez que passa pelo fogo, fica mais refinado, mais valioso. Então, nossa vida, nossa prova, nosso ministério diante do Senhor vai ser provado no fogo. E aquilo que pegar fogo, nada valeu. Mas aquilo que for provado pelo fogo ali e permanecer, é esse aí que Deus vai se alegrar. Então, preste muita atenção. No versículo 19 ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, ele está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia: não é frio nem quente, é morno, eu estou querendo te vomitar, mas eu estou chamando a tua atenção porque eu te amo. Então, arrepende, volta, cuidado com as ofertas que você tem observado e escolhido. Volta, dá tem tempo, acorda, desperta, ó tu que dormes. Deixa Deus te usar. Eis que estou à porta e bato. E esse versículo é muito ministrado em algumas pregações de missões, alguns cultos evangelísticos. Fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E preste atenção que a gente fala se alguém. Ele não especifica se é um povo judeu, se é um gentil, se é um grego, se é um árabe. Não especifica. Ele diz alguém, ou seja, qualquer pessoa. Ouvir a minha voz e abrir a porta, e essa porta é a porta do coração, né? A porta de casa, somente a porta do coração, do seu coração, tá? Entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, a sede que você tem, a fome que você tem de Cristo, ela vai ser ali sanada. Deus vai te alimentar, vai te dar realmente um pão vivo que desceu do céu, que é Cristo. Você vai se alimentar, você vai aproveitar o maná hoje. Deus vai te dar esse maná. Então, quando ele fala para a igreja de Laodiceia, você vê que ele dá a instrução, diz que conhece as obras, fala o que está de errado, chama atenção, mas ele mostra que ela tem que se arrepender, ela precisa se arrepender, porque ele corrige a quem ama e ele está na porta batendo: deixa eu entrar para corrigir, para limpar tudo aquilo que precisa ser limpado. E aí no 21 e 22 ele vai fechar para essa igreja e diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, esses que têm essa característica, que derem ouvido e se arrepender, voltar, abrir o coração, deixar Jesus entrar para ceiar com ele, e ele com Cristo, que verdadeiramente comprar ali o ouro refinado, limpar os seus olhos, comprar as vestes espirituais ali com a sua fé, com a sua dedicação, obediência, vai sentar junto com Jesus no trono ali, vai dizer: senta aqui comigo, ficar. Vamos reinar junto aqui. Imagina, irmãos, você sentado lá do lado de Jesus para reinar aí eternamente, estar junto com ele. Jesus é tremendo. E ele fecha: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando ele fala isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, ele está falando para muitos. Mas o Senhor sabe que somente alguns vão dar ouvidos ao que ele está falando. Quantos vão à igreja e chega no final do culto, o pastor pergunta depois, lá na frente: qual foi a pregação de hoje mesmo? Ah, pastor, foi uma bênção. Amém, irmão. Mas qual foi o texto ministrado? Ah, pastor, eu sei que Deus falou conosco, foi uma bênção. Sim, mas qual foi o texto ministrado? A pessoa não lembra nem o texto, nem o capítulo, nem o versículo, só diz que foi uma bênção. Ou seja, ela escutou a palavra, não ouviu falar, não meditou. E nós acabamos de ler aqui um texto que é muito importante, e essa palavra se renova todo dia. Eu te garanto que a palavra, se você ler esse mesmo texto amanhã, Deus vai ensinar outras coisas pertinentes nesse texto, outras coisas importantes nesse texto,
que a gente não aprendeu hoje. Mas se você ler amanhã o mesmo texto, Deus vai te revelar coisas maiores, porque a palavra dele se renova. Por isso que é uma fonte inesgotável ler a palavra, meditar na palavra, refletir e botar em prática na sua vida. É uma fonte inesgotável. Eu creio que o discipulado, ele é fundamental. E aí muitos se limitam a dizer o seguinte: ah, pastor, eu não sou preparado para discipular, eu não sou preparado para fazer a obra de Deus nesse nível. Irmãos, eu peço para você que tem essa dificuldade, meditar profundamente no Evangelho de João, capítulo 15. Porque lá Jesus diz que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. E eu quero abrir só esse parênteses aqui. Que aquele que dá frutos, ele limpa para que continue dando mais frutos, ou seja, continue discipulando, ensinando, ganhando almas, fazendo a diferença. E aquele que não produz, ele corta e lança fora. Ah, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Esteja ligado à videira. Simples. Aqui Jesus está falando para as 7 igrejas, para nós aprendermos a estar ligado na videira. Eis que estou à porta aí e bato. E a gente vê nesse fundo musical que eu deixei aqui até essa música que fala assim: por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Jesus ele vai falar: filho, eu quero tanto, vou enxugar teu pranto. Então a gente sabe que Jesus ele tem nos chamado: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não deixa que o diabo te convença que você não é capaz. Jesus permitiu, Deus fez com que você nascesse com um propósito, você nasceu com um objetivo, você nasceu especificamente porque Deus permitiu. E eu creio que Deus quer te usar poderosamente, mas ele respeita uma coisa chamada livre-arbítrio. E quando nós lemos essas 3 últimas cartas aqui, eu quero que você, quando ler e meditar de novo nisso, leia como se você fosse a igreja de Laodiceia. Leia como se fosse a igreja de Filadélfia. Vai lá, leia, se encaixe lá dentro. Veja o que precisa ser mudado. Comece a se questionar, comece a fazer perguntas para você mesmo. E saiba que Deus ele vai agir poderosamente. Comece a orar: Senhor, se eu tenho essas características, tira de mim isso que o Senhor condena. Se eu tenho essas características aqui que acabamos de refletir, Senhor, então tira de mim, arranca, rasga, mesmo que venha doer, e coloca no lugar a tua vontade, aquilo que o Senhor proporcionou e determinou. Irmãos, mesmo que a gente escolha, faça uma lista das melhores coisas para nós, nem se compara ao que Deus tem para cada um dos seus filhos, para cada um das suas filhas, dos seus santos. A gente tem uma limitação, a gente é ser humano, a gente é limitado. Deus vai muito além. Então, às vezes, a gente faz as melhores escolhas aos nossos olhos, mas as escolhas que Deus faz superam qualquer expectativa humana. Por isso, escolha fazer a vontade de Deus. Eu digo que a decisão mais sábia da nossa vida não é escolher um curso de faculdade, não é escolher a pessoa só cara metade para casar. A maior decisão que nós fazemos na nossa vida é entregar a vida para Jesus e viver em obediência. Essa é a maior decisão que fazemos na nossa vida. Então, eu fecho aqui essa ministração lembrando a todos. A gente está se precavendo, se prevenindo de um vírus, de um Covid aí, que é chamado Covid-19, e a gente chama tantas coisas aí, mudamos os hábitos, usando uma máscara, lavando as mãos, usando álcool em gel, mas Deus está falando há muito tempo: cuidado com o vírus do pecado, e use o EPI de Deus, use a proteção individual, de Deus ali, que é o quê? A armadura de Deus. Use, aproveite, peça o Espírito Santo para te conduzir, para te orientar. Isso aí será muito importante na sua vida. Eu creio que todos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, puderam hoje se alimentar, puderam hoje aprender um pouquinho mais dessa palavra. Se você tem pedido de oração,
Aí, pastora Valdelice também, um abraço aí, grande mulher de Deus aí. Foi amiga de ministério aí, trabalhamos na mesma igreja junto, e continuamos pregando aí o evangelho juntos. Se você tem um pedido de oração aí, coloque aí do lado agora que a gente vai já estar orando e vamos estar ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu creio que Deus vai estar honrando aquilo que você tem proporcionado e nós vamos estar orando sim para Deus continuar curando essas pessoas que estão em hospitais de campanha, essas pessoas que estão precisando de atendimento médico, mas que não é com relação a esse vírus. Tem pessoas que têm que fazer hemodiálise, têm que fazer outros tratamentos, que precisam doar sangue, tem outros que estão precisando receber sangue que foi doado, enfim, está uma loucura em muitas cidades, mas eu creio que Deus, ele continua no controle, ele não perde o controle, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, ande no propósito do Senhor. E eu vou orar por você, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa. Se você quer receber uma cura neste momento, coloque sua mão sobre sua cabeça, que eu vou estar orando por você. E se você quer receber o Espírito Santo de Deus, se você quer aceitar Jesus, se você quer ser transformado, se você quer uma cura divina, coloque a mão no seu coração. E nós vamos estar orando agora. Eu vou estar pedindo ao Senhor para que venha abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Querido Deus e amado Pai, eu creio, Senhor, na Tua palavra, nós cremos na Tua palavra que é viva e eficaz. E essa ministração aqui, Senhor, do livro de Apocalipse, as 7 cartas, 7 igrejas, eu venho fazendo essa ministração durante a semana. E hoje nós aprendemos, Pai, que verdadeiramente nós temos que comprar verdadeiramente o ouro refinado. Nós temos que ter verdes espirituais, temos que ter um colírio para poder enxergar aquilo que o Senhor tem proporcionado. Nosso coração tem que estar aberto, ouvir a batida do Senhor na porta do nosso coração, para o Senhor entrar, ceiar conosco e nós contigo. Pai, nós precisamos muito da Tua presença, nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito sobre nós. E neste momento, Pai, eu quero Te apresentar as pessoas que estão internadas nesses hospitais de campanha, pessoas que estão precisando de medicamentos, pessoas que estão precisando, Pai, de médicos, estão precisando ser atendidas, Senhor, por uma outra situação que não seja desse Covid. Deus, em nome de Jesus, que a mão do Senhor venha providenciar ali para os teus filhos, providenciar para essa população, para essa nação, o escape. Ah, Deus, nós sabemos que o pecado traz consequências devastadoras. Nós vimos, Senhor, que este ano o carnaval veio falar temas que veio tentar ridicularizar o Senhor, veio tentar mostrar que o Senhor não era nada. Senhor, perdoa a nossa nação. Perdoa, Senhor, eles, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Eles precisam ter um encontro contigo e que o Espírito Santo venha convencer cada pessoa que agiu dessa forma, que estava cega espiritualmente, que estava com o coração fechado como pedra, que estava com os ouvidos que não podiam ouvir a tua voz, Senhor. Que o Espírito Santo venha convencê-los do pecado, do juízo, que eles tenham um encontro assim como Saulo teve, Senhor, contigo, que naquele encontro no caminho de Damasco, quando teve encontro contigo, Senhor, ele mudou. Que essas pessoas venham ter esse encontro, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, a cura para aqueles que precisam, Senhor, de restauração. Eu conheço pessoas, Pai, que me passaram, que estão enfermas com essa questão do Covid e tantas outras enfermidades, tem pessoas que estão passando. Deus, vai lá agora, Senhor, e remove essa enfermidade. Eu profetizo, Senhor, que tu vai remover essa enfermidade. Os teus filhos que estão com a mão sobre a cabeça, com a mão sobre o coração, Senhor, na altura do coração, que o Senhor venha restaurar, Senhor, a sua saúde, venha restaurar, Senhor, seus sonhos, venha, Senhor Deus, aquele que está te entregando a vida nesta hora, que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida, que ele venha ser restaurado, venha ser batizado no Espírito Santo, ele e ela, Senhor,
Senhor, em nome de Jesus, e na primeira oportunidade, venha descer as águas, ser batizado nas águas também, confirmando a decisão que tomou diante de ti, de Satanás, da igreja, de todos, que agora a sua vida é do Senhor. Eu creio, Pai, como a tua palavra diz, aquele que crê e for batizado será salvo. E eu creio, Senhor, que tu estás fazendo algo extraordinário na vida deste povo. Obrigado, Deus, por esse discipulado. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Obrigado, Senhor, pela palavra que ela se renova e nos alimenta, nos ensina diariamente. Te agradecemos, Deus, de todo o nosso coração por essa palavra que vem preencher verdadeiramente, profundamente o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, toda vez que você sair de casa, que você vê alguém com uma máscara, lembre-se, meu irmão, que você tem que estar usando a armadura de Deus. Capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, cingindo os lombos com o cinturão da verdade e calçando seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não tenha vergonha de usar este livro. Não tenha vergonha de andar com a palavra. Não tenha vergonha, porque aqueles que confessarem Jesus aqui, ele confessará diante do Pai. Viu? Então, deixa Deus te usar, que Deus te abençoe profundamente. Nós vamos estar ministrando aí no domingo, eu creio, mais uma palavra para cada um de vocês. Fique em oração, continue fazendo o culto familiar. Você que faz parte da nossa igreja, que também quer ter essa oportunidade de ministrar ao vivo, nos avise, entre em contato. O pastor dá a oportunidade sem problema nenhum. E saiba, você foi chamado para anunciar a luz que rompe as trevas e que sempre, sempre, sempre brilhará. Quero deixar o abraço aí ao nosso irmão Adalberto, a nossa querida pastora, irmã Valdelice, o Luiz Carlos, que nos assistiu, a Carolina e tantos outros aí que estão acompanhando, que vão assistir depois. Eu creio que Deus vai estar abençoando a sua vida, a nossa célula lá do Mangueirão também, a célula Resgate, aí com o Alexandre. Deus abençoe profundamente a sua vida, viu? Dá um abraço aí, Alexandre, a todos, que você falar aí por perto, em nome de Jesus. E logo, logo eu creio que a gente vai estar novamente na igreja, tendo esse momento de comunhão, que é muito importante para cada um de nós. Vamos estar juntos, sempre celebrando e adorando o nome do Senhor. E antes de eu fechar essa live aqui, abençoada, a bênção apostólica na tua vida, lembra que a gente está no mês de oferta missionária nacional, e a oferta missionária ela começa esse mês, dia 17, vai até 31 de outubro. Então, eu já postei algumas coisas lá no Zap da igreja, no grupo lá das células. Eu postei também aqui, anotei aqui também aqui nessa parte do Face da igreja. Então, você que quer contribuir para a oferta missionária nacional, procure-nos, passe também a informação para o João Batista, que ele está por dentro dessa situação, sempre está passando para vocês alguma coisa, conforme aí a sede está passando para nós, para cada um de nós. E eu lembro que dízimos e ofertas não é mensalidade, é fidelidade. Então, você que tem esse compromisso com o Senhor, saiba que Ele vai te honrar em todos os teus caminhos e as promessas serão derramadas sobre a tua vida. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deixa Deus te usar e até a nossa próxima live, em nome de Jesus. Um grande abraço do Pastor Márcio.